Olá, Iberê. Tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo, mete a faca. Como é que tá? Tô apanhando aqui. Seu... Tá tudo tranquilo. Que delícia estar aqui contigo hoje. É um prazer, viu, meu querido? Bah, gratidão, muito bom também. Desde o nosso encontro lá, tava lembrando aqui que foi muito importante, sabe? Ouvir, poder conversar. E é isso mesmo. Gratidão pelo Sim, convite, tô muito feliz aqui. que lindo. Eu também estou muito feliz. Na verdade, aquele nosso encontro, a Ruth teve comigo, acho que há umas duas lives, né? Para quem não está entendendo que encontro é esse, eu, o Iberê e o Ayrton, a gente participou junto, a convite da Ruth, que mediou a conversa, de uma live no Distrito Federal, né? Aquela live incrível, 6.000 pessoas assistindo, já passou de 30 mil visualizações o nosso vídeo. É, é. Eu falei com a Ruth esses dias, já passamos de 30 mil visualizações com aquela discussão, o que é incrível, porque era uma conversa que precisa mesmo atingir as pessoas, né? E assim, ter te conhecido lá, a gente ainda não se conhece pessoalmente, ou melhor, presencialmente, né? Mas eu tenho certeza que em breve isso vai ser possível. E eu só queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui contigo hoje, viu, meu querido? Gente, vamos começar a nossa conversa então. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. E aí, na sequência, acredito que esteja todo mundo ansioso para poder estar dialogando contigo. Nosso convidado de hoje, Daniel Iberê, indígena do povo Umbuiá Guarani, doutorando em antropologia social pela UNB e mestre em ciências sociais pela UFRN, é conselheiro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, CMPC de Rio Branco, Acre, e membro da Câmara Temática de Comunidades Tradicionais e Culturas Indígenas. Iberê, boa noite de novo. Novamente, é um prazer, é uma alegria tão grande estar aqui contigo. Vou passar para você a palavra. Iberê, é contigo, meu querido. Obrigado. Obrigado, não. Então, GVT. água e GVT, Tetaraquera, gratidão. Quero E começar. antes, desculpa, eu só esqueci de falar que eu quero te pedir. Eu sou uma pessoa em desconstrução o tempo inteiro. E para te pedir que, se por acaso, ao longo da conversa, eu fizer algum comentário ou usar alguma terminologia que não seja adequada, que você me corrija, por favor. Tá joia? Tá tranquilo. Então, eu quero começar agradecendo pelo convite, dizendo da felicidade que foi, que tem sido, esses dias todos pensando, né, no que, no que poder compartilhar com todas e todos vocês. Quero agradecer a quem está aí, pedir desculpa, porque é a primeira vez que eu estou entrando aqui no Instagram. Na verdade, foi criado para esse momento, então tenho as minhas limitações também. E é isso, quero começar pedindo licença, né? Licença para chegar, licença aos que vieram primeiro, aos nossos ancestrais, aos Nhanjari, às nossas avós, aos nossos troncos velhos, aos nossos Tcheramói, que são quem de fato nos ensinam e têm nos ensinado, né? Então, de início, lembrar alguma coisa, que a gente está num tempo, né, de uma pandemia, e falar de ensino remoto, ainda mais com populações indígenas tão atravessadas por desigualdades tamanhas, né, é algo muito, muito necessário e urgente, né? Primeiro que a pandemia, ela é um novo capítulo de uma velha história, né? De uma velha história de massacres, de uma velha história de genocídio, e tem nos atravessado há muitos séculos. Não é novidade para a maioria dos nossos povos, né? Foi invisibilizada, certamente, foi negada, tem sido negada com muita veemência, inclusive nesses momentos, inclusive agora, né? Em que a gente atravessa já muitos
muitos dias, já faz mais de uma semana que essa pandemia chegou aí, né? E ainda não tem um plano de contingência ou de combate, e principalmente quando se trata de povos originários, né? Que são quem mais tem morrido, quem mais tem sofrido. A CNN já lá no começo falava que a taxa de morte era o dobro da população, da média da população. Então é muita coisa, né? Para ser negado. Acho que a gente nega um dia, 2 dias, mas mais que isso já começa a ficar difícil, né? Então os movimentos indígenas, principalmente ah, principalmente os indígenas em movimento, né? Que cada indígena, ao mover-se, move também toda a sua ancestralidade, né? E traz consigo essa ancestralidade. Então, é um indígena que se move, um movimento muito grande. E aí, cada um tem forçado também o governo, com os meios que tem, com os meios que dá, né, a pelo menos reconhecer que essa pandemia também nos atinge e principalmente nos atinge, né? Nós estamos em um país que é desigual, extremamente desigual, que valoriza o latifúndio, que valoriza o agronegócio, que desde que a bota europeia pisou nesse solo, no nosso solo sagrado, alguns valores foram transplantados e a gente tem que lidar com isso, com os nossos corpos, que são também territórios. Quero lembrar das nossas parentes indígenas. Somos, no Brasil hoje, queria fazer uma colocação para vocês, né? Nós somos 305 considerados povos indígenas, né? Cada um com uma cultura, com línguas diferentes, e se a gente passa a desconhecer ou não reconhecer, não é desconhecer, é negar mesmo, né, as fronteiras que nos impuseram, porque, por exemplo, o Brasil antes de 1500, na verdade, bem até depois de 1500 não existia Brasil, né? E nós existíamos e existimos hoje. E os outros povos que estão no que hoje são outros países também existiram e também existem, não precisam se submeter a essa lógica de fronteiras que criaram para separar os nossos pensamentos, para separar as nossas culturas, para negar o nosso direito à liberdade, ao ir e vir, né? Então, quero lembrar que são muitos os povos indígenas que estiveram e estão aqui para além das fronteiras que inventaram para nos separar. E ao dizer isso, a gente então passa a reconhecer saberes que são antigos, são diversos, são plurais, mas que são negados, que são silenciados em todos os lugares. Então a gente lida com um único pensamento que se impôs durante muitos séculos, né? Uma única cultura que impôs para apagar, que foi imposta, né, para apagar muitas outras, milhares de outras. Antes do primeiro contato, existiam mais de 1.500 idiomas. Isso significa então milhares de povos, porque cada idioma muitos povos, né, que foram cedendo espaço, foram sendo apagados em nome de pouco mais de 6 idiomas. A gente fala de um idioma aqui no caso do Brasil, do português, né? Mas tem também os espanhóis, que também tem seu peso aí na balança, né? Também tem o holandês, também tem o inglês, o francês. Então dá uns, contando aí, dá uns 6, né? Que vieram de longe e que estão por aí, é, em grande medida, né, negando algumas culturas, muitas culturas, né? E isso acho que é o primeiro ponto para a gente tratar. Então, falar de pandemia nesses tempos é falar de povos originários enraizados que hoje, desde o primeiro tempo, têm tentado se manter em auto-isolamento, né? E muitos povos têm recorrido aos seus saberes originários, aos seus saberes alimentares, às suas culturas alimentares para se manter.
E, inclusive, isso é muito importante porque nós enfrentamos hoje o discurso do monocultivo no interior de comunidades indígenas. E se tem uma coisa que essa pandemia mostrou, é que soja não serve para a vida, não é alimento, é ração para animal, né? Então, foi imposto em muitas comunidades o cultivo de soja de único produto e que nós não nos alimentamos com ela, né? Então, quando nós fechamos o nosso território, muitos parentes, muitas comunidades que foram pressionadas ao monocultivo perceberam logo, logo de que uma única planta não serve para alimentar povos inteiros e mostrou a fragilidade que é esse sistema centrado no capital e interesses de uma pequena, mas uma muito minoritária minoria. Né? Então, falar de pandemia é falar de algumas coisas que aparecem na superfície que estavam escondidas durante muito tempo. E principalmente quando nós estamos falando de acesso a um tipo de saber que é novidade. Se é novidade para o não indígena, né? Imagina para nós. Hoje, por exemplo, é o primeiro dia que eu estou entrando aqui no Instagram para falar com vocês. Não sabia, né? E no começo da pandemia, quando os parentes da Rádio Yandê, né, fizeram uma série de lives que chama, também foi a primeira vez que eu pude participar. Então, muitos parentes estão também entrando em contato agora, mas entram em contato em um território que também é colonialista, entram em contato também com grandes desigualdades. As desigualdades do sistema, daqui do que começa no que é material, né? Do celular, da qualidade do celular, mas também do acesso à internet, mas também da região em que se encontra. Eu estou falando com vocês, eu acho que talvez até esteja dando para ouvir bem, porque eu estou agora em Brasília, nós estamos em Brasília, né? Mas segunda-feira Brasília ficou caro para sobreviver em Brasília, né? Então, segunda-feira a gente está voltando, chegando de novo no Acre, né? Que é uma outra região que também enfrenta desigualdades enormes, né? E inclusive com relação a acesso. Eu conversei hoje com o parente Regis, do povo Pataxó Ranranran, e ele estava me contando que a aula, né, deles parou em março, né? Em março. Então, mas assim, essa aula é oficial, porque a educação a gente continua fazendo. É um momento, inclusive, para muitos saberes que estavam dormindo, né? Estavam adormecidos, como uma semente, fica em seu estado de dormência durante muito tempo, e depois, quando necessário, quando muda o clima, muda a temperatura, ou quando um animal come, ela brota, germina, né? Então, alguns saberes nossos estão sendo retomados, principalmente os saberes com relação àquilo que nos mantém vivos, que são os nossos alimentos, aquilo que nos alimenta. Então, é alimento as plantas que nós comemos, né? Os seres dos quais nós nos alimentamos, mas é alimento também para os nossos bem-viveres, para os nossos conviveres, é alimento as nossas músicas, é alimento o que a gente respira, é alimento o que o nariz inala, né, os nossos rapé, é alimento a fumaça do petenguá, é alimento o que é sagrado, é alimento aquilo que nós tomamos banho, que nos cura, né? As plantas, as folhas, as raízes nos alimentam. Então, os saberes originários também voltaram a nos alimentar, estão voltando a alimentar muitas e muitos de nós que estamos atravessados por uma sociedade e pelos saberes e pela imposição de uma sociedade, mas ainda existe alguma coisa que não conseguiram apagar, que não apagarão, que é o nosso Nhanderecó, falando em Guarani, nossa maneira de ser, a nossa maneira de se portar no mundo, o nosso caminhar. Isso eles não apagarão, porque, como você estava falando, né, Buiá,
A gente recebeu muitos adjetivos, um deles é tapejara, né? Povo que caminha, povo caminhador, é isso que nos faz caminhar nessa terra, né? E nós continuamos caminhando, caminhamos num mundo repleto de latifúndios, nós caminhamos num mundo cercado por todos os lados, mas nós continuamos caminhando, é a nossa maneira de ser e se portar no mundo, né? E isso o capital ele consegue controlar. Ele, por mais que ele tente ser centralizador, né, observador, controlador de todas e todos, em algum momento escapam alguns saberes. E os saberes dos povos ancestrais têm escapado ao saber colonial durante muito tempo. Do contrário, nós já teríamos desaparecido, como tem sido a grande luta de uma única sociedade, de uma única cultura, sobre as várias culturas de todas, do que antes, do que depois, né? E veio a ser chamado América, quando não existia nem amo, nem América, nem senhor, nem patrão, nem dono, e nenhum Deus em exclusivo, e nenhuma cultura em exclusiva, e nenhuma educação em exclusiva. Nós estávamos por aqui caminhando, né? Para permanecer leves, né? A gente agora está percebendo o lugar em que a gente está aqui é muito pequeno, então tem pouca coisa. E mesmo assim ainda tem coisa que não é necessária, né? Quando a gente vai levantar para caminhar, a gente é nesse momento. Então o destino de um Guarani é caminhar e perceber sempre que muitas coisas não são necessárias porque pesam o conhecimento centrado na legitimidade do diploma, pesa o discurso daquele que diz eu sou e os outros não são, pesa aquele que diz eu sei e os outros não sabem. Então são muitos pesos e esses pesos não são necessários quando a gente caminha. Quando a gente caminha, a gente quer estar leve. Então, nada do que é necessário a gente deve se apegar, porque o caminhar é longo e a gente precisa estar nutrido, saudável, né? E nada melhor do que saber que estamos caminhando os mesmos caminhos dos nossos ancestrais que caminharam esse mundo aí durante muitos milênios em seus Peaberu, seus Tapaberu, e estamos por aí. Então, falar sobre esses tempos de pandemia é falar que muitos parentes têm enfrentado, né, enfrentado desigualdades tremendas, têm enfrentado a negação do próprio Estado, têm enfrentado a imposição, né, de um tipo único e exclusivo, mas tem percebido que isso não é novo, que nós sempre fizemos isso, né? O que é novo é a forma como isso tem se dado, né? Que é novo para todas e todos nós. Essa forma é nova, mas o que contém, o que está nela, não. Isso é antigo, né? É como uma grande serpente. Quando era muito novo, há muito tempo atrás, andei escrevendo, virou livro, né? Que a gente falou que era sobre a Irsa, que era a serpente do capital. E naquela época estava dizendo que essa serpente, ela quando chegou aqui na América, ela era muito pequenininha, que ela chegou nos navios em degredo, né? E ela cabia nos porões dos degredados, chegou com os presentes, né? Chegou com as correntes, mas ela tinha uma fome. E quanto mais ela comia, mais ela crescia. Uma fome continental que hoje, né, em seu abraço, é um abraço de uma serpente que não é um abraço carinhoso, é cada vez que você respira, ela te aperta mais, né? O grande capital tem feito isso. Cada vez que a gente dá uma respirada, ele aperta um pouco mais. Mas a gente percebeu isso muito cedo. Então essa serpente ela precisa trocar de pele muitas vezes. Então ela já trocou de pele muitas vezes. A forma como ela se apresenta é sempre diferente, porque da primeira vez a gente já ficou esperto, né? Então ela é, já foi
já foi Sesmarias, ela já foi capitanias hereditárias, ela já apareceu com, já foi reis fugidos, já foi ditaduras ditando dores, já foi repúblicas, né? E já foi pátria para os que nem pátria têm, e hoje é, mais uma vez, se apresenta como se não estivesse aqui, tentando dissimular, né? Tentando, fazendo em seu último grande ritual, macerando folhas das nossas florestas, em um macabro ritual com cinzas dos nossos ancestrais para mudar o tom da sua pele. Mas ela não nos engana mais, porque nós sabemos que o colonialista, o colonizador, ele está aqui durante muito tempo e as suas estratégias já não são mais tão novas e tão inteligentes assim, né? Então, o último grande discurso talvez seja o discurso dos desenvolvimentos sobre nós, né? É preciso que o indígena se desenvolva, é preciso que a região se desenvolva, mas esse desenvolvimento cabe... A primeira pergunta é quem se desenvolve com o desenvolvimento de quem? Né? Uma sociedade que tem milhares de famintos, uma sociedade que é extremamente desigual, não pode dizer muito bem o que é se desenvolver. Então, contra esse desenvolvimento, nós pensamos em maneiras de ser, em anderecó, em formas de ser, em maneiras de viver bem, de viver em comunhão, de viver respeitosamente, uma vida que vale a pena viver, né? E isso nada tem a ver com desenvolvimento. É preciso envolvimento, né? E principalmente quando a gente... E preocupação. Essa grande serpente, ela fala, e como é a língua do Juruá, o Juruá a gente fala que é da boca para fora, né? A língua do que não é indígena, aquele que fala muito da boca para fora, que não transforma em ação a palavra, né? Porque a palavra para nós, ela é muito sagrada, né? E o silêncio é a extensão da palavra. Então, quando se diz, é porque se demorou no pensamento para que ela tomasse forma, né? Então, quando se fala muito, e o capital e o colonialista e o colonialismo falam muito, mas é um discurso pobre, que não tem muitas variações. É um discurso que é como a língua, né, da serpente. Ela fala de um lado, mas diz do outro lado. Então, quando ela fala desenvolvimento, a gente sabe que também ela está falando com mortos por entre os dentes, né? Quando ela está falando em desenvolvimento, ela está falando também de lonas, ela está falando de latifúndios, ela está falando de territórios invadidos, de casas incendiadas, de aldeias devastadas, de povos inteiros dizimados. Sobre essa palavra, a palavra do colonizador, nós estamos muito espertos com ela. Então, acho que um pouco disso, né? Eu não sei como é que está o tempo aí, não sei nem onde é que se existe relógio ou não, mas fique à vontade. Não, fica à vontade você. Não Pode faço a ir, meu amigo. mínima ideia de se eu conversei com vocês 30 segundos ou não. Fica Mas tranquilo. Ah, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: a gente tem enfrentado, principalmente nesses tempos, não é novidade o massacre, o genocídio, né? Deixar bem claro, mas o que tem acontecido nesses momentos e que tem nos preocupado muito, em primeiro lugar, é a negação de demarcação dos nossos territórios, né? Os povos indígenas, desde a Constituição, uma promessa da Constituição, a demarcação dos nossos territórios, o reconhecimento das nossas culturas, o que não tem acontecido. Não aconteceu, né? Existe, no censo de 2010, eram 1.239 territórios indígenas e tinha que ser demarcado em 5 anos. Nós estamos em 2020 e 404 foram demarcados e o resto o próprio presidente disse que não vai demarcar, né? Teve uma lei, a Lei 14.021, que é a aparente Joênia Wapichana e mais uma bancada, né? Todo mundo defendendo que nós, povos indígenas, sejamos considerados em população de extremo, em situação de extrema vulnerabilidade, que foi reconhecido, mas quando chegou lá na presidência, sofreu 16 vetos. E um deles é a água que nós bebemos, né?
que não precisava ser tratada, sob o discurso de que índio bebe a água do rio e que, portanto, não precisa ter água tratada. E eu quero só fazer uma recordação: não existe uma única aldeia, né, que tem uma política, um plano de uma água que você pode beber e ter segurança de que aquela água é tratada. Né? Tanto é que as políticas mais avançadas era pedir que pelo menos isso, né? Mas não há, né? E o próprio vice-presidente saiu em defesa, que às vezes ele se considera indígena, né? E quando convém, né? E que ele já havia bebido água junto com os parentes lá no Solimões, lá por cima, lá perto de São Gabriel da Cachoeira e tudo mais, mas ele não tem coragem de beber água de muitas aldeias. E aí, queria lembrar, ele não tem coragem de beber a água lá de São Gabriel da Cachoeira, ele não tem coragem de beber a água lá dos 20 mil garimpeiros que estão explorando minério em território Yanomami, ele não tem coragem de beber água na capital de Rio Branco, porque a primeira aldeia, antes de chegar a água do rio, ela passou por 5 cidades recolhendo seus dejetos, inclusive lixo hospitalar, né? Então é essa água que toca para nós, né? E o que é uma comunidade, o que é um território indígena? É, é uma ilha cercada de latifúndio por todos os lados. Então não existe uma comunidade pura em que nós possamos acordar e livremente respirar, né? Não existe, porque nós estamos pressionados. Se vocês que estão aqui, né, no que é o chamado Brasil, pegarem um avião, descerem lá em Manaus, pegar um motor, um barco e andar 3, 4 dias de viagem, entrar no primeiro igarapé, pegar uma canoa, remar, 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 você não vai ter coragem de beber daquela água, porque está contaminada. Todos os rios do nosso país estão contaminados. E muitas regiões por mercúrio. E vocês sabem o que causa o mercúrio, né? Criança nascendo sem cérebro. E isso é muito grave. Nós precisamos, nós estamos defendendo nos nossos territórios, mas é muito difícil. Digo, por exemplo, as sementes que são as nossas sementes originárias, aquilo que nós plantamos, colhemos, sabemos como plantamos e podemos comer. Olha, um milho, ele é polinização cruzada, né? A nossa jacairá, né? É antigo, é ancestral. Se quer saber, se a arqueologia quer saber onde tem população, onde teve, ela encontra vestígios do milho, né? Da palha do milho, do cabelo do milho, né? Ela encontra de milênios atrás. Então é antigo. Hoje, se você planta um milho da semente originária, o pólen, né? Porque a polinização cruzada vai lá onde o avião voa, a 10 mil pés lá, e vai parar lá na América do Norte. Então, nenhuma semente originária está protegida, mesmo que a gente plante, que a gente fique observando, porque há cruzas, né? Além disso, a água que a planta bebe, saindo da comunidade, tem um latifúndio que está jogando agrotóxico de avião. E às vezes ele passa de avião, inclusive, em cima da comunidade, em cima das aldeias, em cima dos parentes que estão acampados, jogando agrotóxico. Então, não há esse lugar de segurança para nenhuma população originária. Né? E mesmo assim que a gente tenta sobreviver e manter viva os vestígios, né? Das plantas sagradas, das plantas que nos alimentam e livres de agrotóxicos. Mas nós enfrentamos uma política que é de Estado, que é estrutural, que legalizou mais de 500 agrotóxicos no tempo da pandemia, agora, porque são considerados de extrema necessidade. E isso está entrando em território indígena. Nós assistimos inauguração e doação de sementes de milho vermelhas. Mas não é o nosso milho vermelho. É vermelho porque ele é amarelo, mas coberto por fora é vermelho porque tem veneno. Então são essas as sementes, né?
que estão entrando em nossos territórios e acabando com as nossas plantas ancestrais. E nós não estamos falando de algo, de apenas algo que a gente vai comer, a gente está falando de uma cultura. O alimento é cultura, a cultura ou as culturas alimentares. Tem uma diferença enorme um tambaqui criado num açude, vendido aqui no supermercado, de um tambaqui que nasceu, viveu e cresceu dentro de um igarapé, dentro de um lago. O gosto é diferente, né? Tem uma diferença enorme, uma banana em que você sabe como ela foi plantada e que não chegou, por exemplo, que chegou ao Acre, saindo de São Paulo, passando vários dias de viagem, chega lá sem um único defeito e você come e não sabe o que é aquilo se você tiver de olho fechado, né? Então nós não estamos falando desse tipo de alimento, dessas coisas que colocam para nós comermos. Nós estamos falando de outra coisa. E é contra tudo isso, e apesar de tudo isso, que nós continuamos sobrevivendo com os nossos corpos, com os poucos recursos, né? E enfrentando um discurso que quer nos fazer desaparecer, nos integrar, né, à sociedade dita desenvolvida, né, que tem muito a nos ensinar, só não nos ensinou como viver bem, como ser respeitoso com os nossos próximos, né, com os nossos parentes. Lembrando que para nós, Guarani, essa relação de parentesco é bem diferente do que a gente aprende na antropologia. Uhum. A gente tem as famílias bilaterais, múltiplas, não sei o que, bilocalidade. A gente aprende umas coisas assim que eu nunca aprendi. Eu digo, a gente aprende, mas eu passei lotado nessa. Porque para nós todo mundo é parente, né? A gente fala tcheretara. E é difícil compreender que existe algo que não seja nosso parente, que nós não reconheçamos em algo que parece outra extensão de nós mesmos, né? Então, os nossos parentes são os nossos pais, a nossa mãe também, as nossas famílias, mas é toda a comunidade. São todos os humanos. Até os juruás são nossos parentes. São todos os não humanos. São todos Uhum. que vibram, tudo aquilo que pulsa, são os nossos parentes. E a gente precisa cuidar dos nossos parentes, né? E porque nós estamos cuidando de nós mesmos. É uma forma de ser, é uma forma de estar no mundo. A isso nós chamamos de Nhanderecó, ou Nhanderecó, Porã, Guaquera. É um pouco disso. Mas eu vou parar de falar porque eu sei que eu já estou ficando é, impedindo, tentando ler também aqui. Enfim, é isso. Tá joia. Pessoal, quem tiver suas perguntas para o Iberê, pode ir digitando, eu vou problematizando aqui. E eu queria fazer uma, Iberê, para você já. Bom, primeiro que essa lógica de se pensar, essa forma de ser e de estar no mundo me encanta muito. Eu só queria dizer isso. Né? Mas, enfim, a minha pergunta, na verdade, ela não tem a ver com isso, não. A minha pergunta é a seguinte: a gente está falando sobre educação e pandemia. Né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, dos saberes originários, e é essa a minha pergunta, né? Essa educação ela não parou. Eu queria ouvir você um pouquinho nesse sentido. E um outro ponto que eu queria colocar para ti é o quanto que essa educação institucionalizada, que é colonizadora, né, o quanto que o acesso a ela por parte dos povos indígenas, da população indígena, e aí assim, hoje eu estou falando com um indígena doutorando, né, o quanto que ela, na medida em que coloniza, também é um ato de resistência e de luta para acesso aí a alguns espaços de poder. Tá bom. Então, duas coisas. A primeira delas é com essa educação que não parou. É justamente isso, porque se a gente considera que a educação não é aquilo, ou apenas o que é feito dentro da sala de aula, aí a gente abre os olhos para um saber que está enraizado no lugar em que se é.
uma sociedade que se enraiza e que seu saber está enraizado naquele lugar, a educação nunca para, porque uma árvore nunca para de crescer, de se desdobrar. Um cipó nunca para de dar a sua volta, né? Então, essa educação não. E aí a gente percebe, então, que a educação e a escolarização não tem muito a ver. Por mais que a gente tenha aprendido, nós, no caso dos povos indígenas, aprendido a base do laçaço mesmo, né? A base do castigo, de que educação é escola. Quantos, inclusive, Uhum. não indígenas já aprenderam vai para a escola, senão você não vai ser ninguém, né? Ou, se para um Guarani o nosso sentido de vida é não ser ninguém, então o que, que eu vou fazer na escola, né? Mas não ser ninguém também tem uma outra coisa. Vá para a escola, senão você vai puxar enxada, né? Vai ser o quê? Um agricultor? Que profissão linda que é ser um agricultor, né? Cultivar o alimento para que outras pessoas comam. Mas então está se dizendo de uma educação que está apartada do local de onde ela brota. A gente está falando de uma educação, escolarização, que está olhando para a Europa, para uma Europa que talvez nem exista mais, se é que algum dia existiu, e que talvez esse mesmo formato não chegue nos nossos lugares, porque a educação dentro da escola tem treinado trabalhadores de fábricas, aqueles que pedem, né, para se levantar, o direito a ir ao banheiro, a mesma coisa lá do século XIX, XVIII, né? Dedo levantado, pedindo para falar, a figura do professor como aquele que controla a fábrica, né, que controla os fazeres e os fazedores, aqueles que têm que estar presentes, que não podem faltar, assim como o trabalhador não pode faltar no seu ofício, aqueles que só podem dizer sim, nada de fazer greve, porque aí você é um baderneiro, não quer estudar, né? Aqueles que têm que tirar a nota máxima, nota 10, porque aquilo vai ser o mesmo sinônimo do seu salário quando você estiver dentro de uma fábrica, mas a fábrica não chega, ela não é nem necessária, né? Então, apaga muitos saberes ao se treinar para um saber específico que em muitos momentos não nos diz nada por nada ter a nos dizer. Quando isso tudo começa a silenciar um pouco nesse tempo da pandemia, aí os outros saberes que são verdadeiramente necessários aparecem, eles quebram a dormência, como uma semente quebra a dormência, né? Então aí a gente percebe que um saber e a educação a gente aprende, todas e todos, nós estamos aprendendo sempre. Nós aprendemos no ato de tecer um cocar, no ato de fiar, no ato de plantar, no ato de observar e respeitar, no ato de abraçar os silêncios, ouvir as outras pessoas, né? Esse ouvir o outro é muito importante, perceber que aquilo que o chamado outro diz não está tão distante daquilo que nós encontramos dentro de nós mesmos, né? Então, perceber também a extensão da palavra como parte desse silêncio. Então, a educação e a escolarização não tem muito a ver, por mais que o colonialismo tenha dito que esse era o único caminho, né? Então, nós fomos forçados a falar um único idioma, porque nós falamos, o idioma que nós falamos é o idioma do capeta, e isso vocês podem encontrar em vários lugares. Os nossos parentes foram amarrados dentro das escolas, açoitados para não falar o idioma. Muitos parentes perderam os seus idiomas originários para falar o Nhengatu, que foi uma união de alguns termos que é chamada língua geral e tudo, mas que muitos parentes não falavam e que foram obrigados a falar para melhorar o controle, né? Então, educação nós temos, né? Saber nós compartilhamos. Escola, não necessariamente. Até porque, quando o próprio Estado define que a educação é sinônimo de escola e nega o direito à escola aos povos originários, ele está caindo em uma contradição nos mesmos termos que ele propôs, né? Então, se nós tivéssemos que esperar o Estado para que nós tivéssemos educação, a gente estava ferrado,
né? E ainda mais nesses tempos em que as escolas têm sido militarizadas. Não apenas na sociedade não indígena, mas há ideias de construção de escolas militarizadas dentro de comunidades indígenas, negando os nossos saberes, negando aquilo que a Constituição tem defendido, né? Então, falar de educação é falar um pouco dos saberes dos nossos pajés, dos saberes das nossas parteiras, daqueles que não são encontrados nos currículos, que não estão nos currículos de muitas universidades aí, mas que estão, e inclusive respeitar esses saberes. Nós aprendemos que esses saberes, quando nós chegamos na escola, ainda mais imagina uma criança indígena chegando em uma escola e aprendendo que o seu parente, o seu avô, que é pajé, ele está fazendo um ritual satânico, que a sua avó, que é parteira, ela não sabe o que faz e é uma charlatã, que o seu parente que planta e cultiva não é nada, não é ninguém. Você aprende a ter vergonha da sua cultura. Você aprende a abandonar aquilo que é mais sagrado, que é as nossas memórias. E quando a memória falha, quando nós passamos a não ter muita segurança sobre quem nós somos, nós temos então que ouvir do outro quem nós somos. E a gente ouve do outro toda a carga de preconceitos. E aí a gente se veste com essa carga de preconceitos. E aí a gente está colonizado. Contra tudo isso, é preciso tirar essa vestimenta, como dizia e como disse o nosso professor José Jorge. Tirar a roupa do colonizador, tirar a roupa dada pelo colonizador, porque ela coça, porque ela está com o vírus do colonizador, porque ela é como um espinho que está nos apertando, e então não é necessário, né? Essa é uma forma de pensar. Escola e educação não são sinônimos. Ela serve para algumas coisas em alguns lugares, em outros lugares não. A outra questão é sobre nós entrando aí no ambiente das universidades e desses saberes, né? Eu, eu entrei num lugar em que eu menos queria estar, assim, né? Falando de coração, que é no ambiente da antropologia. Porque para nós há muita necessidade de um antropólogo que defenda os povos indígenas. A gente tem aí, por exemplo, muito famoso o Eduardo Luz, né? Que a gente numa fogueira tudo junto para facilitar e economizar o fósforo, né? Mas antropólogos que estejam dos nossos lados mesmo, né? Tem faltado durante muito tempo. Então é necessário que a gente esteja nesses lugares. Mas estar nesses lugares não é uma dádiva, não é um sentar e passar um rapé com os nossos parentes, não é tomar um chimarrão, não é contar histórias sobre quem somos, é estar em um ambiente de guerra, é estar em um ambiente de batalha, é estar em um ambiente que nós não conhecemos direito e que nós somos os caçadores e em muitos momentos viramos a caça. Então, nós encontramos aqueles que construíram os seus nomes, as suas reputações em cima de preconceito sobre nós, sobre os povos indígenas, que ganham, inclusive, títulos e reconhecimentos em todos os lugares, que falam 300 idiomas, mas que não nos respeitam. Não respeita a palavra dos nossos antigos. Quantos parentes, se tiver algum parente aí, quantos parentes que estão nas suas comunidades e encontraram alguém numa universidade que é doutor ou é pós-doutor na cultura, no Guarani, no Tupi, no Pataxó, no Apurinã, né? Doutor naquela cultura e se diz meus índios. Eles são os meus índios, né? Propriedade. E a gente tem que olhar, mas aí acontece uma coisa, porque se a gente entra na universidade, eles vão ter que pensar duas vezes, eles já não falarão com tanta calma, né, sem encontrar uma resistência. Nós encontramos, enfrentamos, mas nós sabemos, nós não temos a mesma carga de leitura, porque a maioria dos parentes
tem que trabalhar mesmo, manhã, tarde, noite, e cuidar da família para, né, depois pensar em estudar. Nós não temos o mesmo tempo, nós não temos o mesmo espaço, o mesmo acesso à alimentação para um livre pensar, né? Enquanto a gente está preocupado com o que vai comer, é difícil fazer filosofia sobre as flores da Europa. Enquanto a gente está preocupado sobre o que vai comer, a gente está falando sobre demarcação de território, sobre saúde, sobre crianças deixando de morrer de desnutrição. É muito importante, né? E aí a gente encontra isso. Então nós temos que estudar continuamente, sem descanso, porque nós não encontraremos apenas aqueles que nos estendem a mão. Nós encontraremos muito, muito, mas em grande quantidade, aqueles que viram os olhos para nós, aqueles que não gostariam que nós estivéssemos nas universidades e aqueles que não querem que a universidade mude. Principalmente vou dizer na antropologia, mas nas ciências, né, que são notoriamente coloniais. A antropologia, ela é dos palácios, a antropologia é dos impérios, agora que ela está se transformando. Aqui, a gente encontrou aqui na UNB, conceito 7, não sei o quê, são os primeiros indígenas que estão entrando, e na maioria das universidades. A gente está falando de 500 anos de contato, 520 anos de contato, vocês estão encontrando os primeiros que serão formados em alguma coisa. Isso diz muito. Então, nós entramos nas universidades, mas pouco dos nossos saberes tem entrado nas universidades, e isso tem me preocupado muito, tem nos preocupado muito. Nós entramos e o currículo, a grade curricular, ou o nome que a ementa, ou os clássicos, né, tomam muito nosso tempo. Por exemplo, os clássicos da antropologia. Tô entrando agora, quando eu entrei, né, aqui, os clássicos da antropologia, a gente lê o autor, na língua do autor, e aí se ferre se você sabe o português ou não sabe o português, você vai ter que saber o inglês e o francês, e afinal de contas, né, você, né, e a gente já entra nesse, falando de uma cultura que a gente nunca viu, nem pintada, né, e vamos ter que discutir com ele sobre os termos e os conceitos, e no mesmo em que ele criou. A gente está falando de Fraser, a gente está falando de Durkheim, a gente está falando de Wittgenstein, e um monte de gente, né, que não nos conhece, e outros que não nos conheceu, mas que escreveu sobre nós, e a gente fica discutindo se é verdade que a gente tem cultura ou a gente não tem cultura. A gente tem identidade ou a gente não tem identidade. Mas veja, cultura, identidade, são termos que não existem em nenhuma língua indígena originária. Então a gente tem se debruçado nas preocupações do colonizador e não necessariamente nas nossas preocupações, naquilo que nos toca, naquilo que nos faz vibrar, né, e ficar contente em debater um assunto. Nós estamos discutindo os assuntos dados por aqueles que nasceram lá no século XVIII, XIX. Nós temos que lidar com esses conceitos. Nós temos que levantar a mão ainda e dizer, ó, primitivo não, por favor. Ou dizer, ó, nós não estamos apenas no passado, nós estamos vivos. Ou silvícolas ainda não, ou índios não, por favor, porque índio foi um termo que homogeneizou milhares de povos, línguas e culturas, né? Então a gente ainda está aqui discutindo um saber que está dentro das universidades, mas os saberes indígenas, esses não podem ser apropriados pelas universidades, porque são uma árvore diferente, é uma floresta diferente daquela única árvore do saber que é a universidade, e que se elevou como única, como um monocultivo, né, uma monoepisteme que chama, né? Monoepisteme, monoontologia, uma única. E nós aprendemos em Guarani que o um é ruim. Um é ruim, um é triste, né? É muito triste você falar e ouvir apenas o som da sua própria voz. Ou você pensar e ouvir apenas o próprio pensamento, né? Então, um é ruim. E a diversidade é muito boa. Então, a diversidade dos saberes são como uma grande floresta, né? E cada saber é uma árvore nessa grande floresta e é necessária, porque coabita, convive, vive bem. Então, nós precisamos construir os nossos espaços de saberes.
E talvez a universidade não seja esse formato, não, porque também a universidade é né? Universidade, um único verso. Talvez a multiversidade, a pluriversidade. Um lugar em que não seja necessário você estar por obrigação. Um lugar em que não seja necessário você estar porque está pensando em quanto vai receber. Um lugar em que você esteja porque você quer estar. E aí você pode aprender, por exemplo, os saberes originários porque você gostaria de aprender os saberes originários, porque isso vai lhe engrandecer de alguma forma. Então esse espaço, ele não pode, talvez ele não se dê dentro de uma fechada de 4 paredes, dentro de uma sala. Ele se dá enraizado. Então não é a universidade que vai abrir esse espaço. A universidade ela pode ir a esse espaço e garantir que esses espaços aconteçam. E esses espaços acontecendo são o ambiente das nossas comunidades, das nossas aldeias. Reconhecimento de notório saber para os nossos sabedores. Reconhecimento como um doutor é reconhecido. Reconhecer um pajé como no mesmo, nem mais alto e nem mais baixo. Reconhecer o saber das nossas parteiras e o que ela tem a nos dizer, igual a qualquer doutor, a qualquer pós-doutor, nem mais alto e nem mais baixo. Até porque a universidade faz isso. Ela tem um julgamento muito estranho sobre isso. A ideia da orientação, do orientando e do campo de pesquisa, né? O orientador, o orientando passa porque quer estudar um assunto. Na antropologia isso é muito famoso, né? Você passa, eu quero estudar o caso das sementes originárias ou dos modos antigos de determinado povo. Eu quero saber, então eu não sei, né? Eu vou escrever, eu não sei. Eu preciso de alguém que me oriente, um orientador. O orientador ele também não sabe. Ele vai te dizer a primeira coisa reconhecendo, ó, você precisa ir na comunidade. Fazer o quê? O trabalho de campo. E aí você vai fazer o trabalho de campo. No trabalho de campo, quem você vai ouvir? Algum doutor, algum pós-doutor? Não, você vai ouvir o pajé, você vai ouvir a parteira, que são aqueles que sabem, os sabedores daquela cultura. E aí você traduz aquilo, né? E volta para sua reunião com o orientador. Aí o orientador olha, avalia e diz, muito bem, né? Muda aqui, muda ali, muito bem, está pronto para ir para a banca para ser avaliado, porque agora você provavelmente será, né, depois desse grande ritual, você será um novo mestre, doutor, graduado, enfim, o termo que se usa. E aí, tá bom, vamos chamar outras pessoas. Quem é chamado para a mesa? O pajé, a parteira? Não, outros, né, que são estudiosos e tal, mas são outras pessoas. Porque nem o pajé, nem a parteira foram reconhecidos pela universidade como reais detentores do seu saber. É necessário que esse saber seja traduzido, filtrado, para que caiba nos ambientes formais de educação. E aí alguma coisa se perde. O pajé deixa de ser reconhecido, até porque um pajé não precisa, não quer, né? Mas a cultura do povo vira algo como a ser observado, que não pode falar por si, que não fala por si, né? Que não tem intenções, né? É isso. Eu acho que a gente precisa começar a reconhecer que essas pessoas podem sentar na banca também e avaliar aquilo que tem sido feito. E aí eu te garanto que muitas teses não passariam. Mas eu acho que é um pouco disso. Não é importante o passar ou não passar. O debate é importante. A partilha sensível do saber é importante. Porque aí não importa quanto tempo leve para você escrever. Vai sair algo que você gostaria de ter feito. Que é importante. Sim. Quantas pessoas não se dedicam a escrever algo que lhe tortura, né? Passa, eu não gostaria de fazer isso, eu gostaria de cantar nesse momento, ou eu gostaria de escrever sobre a música nesse momento, mas eu estou fazendo isso porque há 4 anos atrás eu disse que queria fazer isso, nem quero mais, mas eu vou entregar, né? Então existe isso. O saber dos povos originários ele é bem mais aberto e livre para as mudanças e acolhe muito bem os pensamentos. Ao contrário da universidade, que tem dificuldade para lidar com saberes que não sejam o eco dos seus próprios preconceitos. Iberê, a gente pode cair a qualquer momento e eu tô com
algumas questões aqui que as pessoas trouxeram e eu queria falar para ti. Eu vou te propor o seguinte, se você topar e se todo mundo topar também. Se o Instagram derrubar a gente, vocês me aguardam só 1 minuto para eu poder salvar essa live e a gente volta para responder essas questões. Pode ser? Pode ser? Da minha parte, pode ser, do pessoal aí. Então, então, tranquilo. É porque são algumas questões que são bacanas. Olha, eu acho que você já respondeu a questão dos GPDs, que traz a pergunta aí de como você acredita que tem sido a interculturalidade, diálogo dos saberes dentro das universidades, se é que existe. E eu acho que você acaba de responder a questão. O Requião Almir traz a pergunta lá, né? Se o seu conhecimento ele é tradicional ou universitário. A minha leitura, você vai falar por você, não sou eu, mas a minha leitura é que você está falando dos dois lugares, porque hoje você ocupa os dois espaços, mas você fala sobre isso. É... E, na verdade, aí assim, eu quero só complementar. Eu fiquei curioso para conhecer a tua trajetória, né? Dessa pessoa que chega à universidade e que está hoje cursando, fez mestrado, está fazendo doutorado, fez graduação, enfim. Eu fiquei curioso com isso, tá bom? E aí, eu acho que para terminar, tá. O Requião Almir ainda pergunta, né? A população de nossos parentes cresce muito assustadoramente em todas as regiões. Como resolver esse conflito de espaço por novas terras para plantar, caçar e pescar? É uma pergunta que ele traz. Então eu vou falar um pouco sobre essa segunda pergunta do crescimento populacional e depois eu volto sobre esse saber universitário aí. Tá, joia. Então tá, a gente realmente a população indígena tem crescido por muitos motivos, né? O primeiro porque a tecnologia, né, não tem chegado em muito tempo, então não tem TV, muitos filhos, muita cultura diferente, né? Não é a cultura dos grandes centros, aquela em que a vida é difícil, em que você não consegue manter o seu aluguel, né? Imagina, e quando você pensa em um filho, você pensa em custo. Dependendo da região, dependendo da comunidade, você não precisa se preocupar muito com isso. Na verdade, ele vai te ajudar, né? Até porque nós somos filhos da comunidade, né? E quando você tem alguma coisa, é compartilhado, né? A gente aprendia que, ainda mais como sendo caçador, um caçador, em uma cultura preservada, ele nem come o que caça, porque ele abate a caça, traz para a comunidade e vai pensar, né, e respeitar a caça que ele abateu. E é um momento, né, de você ficar resguardado mesmo. Mas outro ou outra vai lhe dar alimento. Então você não precisa se preocupar em passar fome. Ao contrário da sociedade aqui, que você tem muito, 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 e muita gente passa fome. E naturalizado esse passar fome, porque alguma coisa se perdeu a memória de que aquele que está passando fome é um parente seu. Né? E principalmente quando se trata de família pequena. Né? A minha família sou eu, quem convive comigo, e no máximo um filho ou dois filhos. Os outros são, né? Não preciso ter muita relação, nem o meu vizinho não conheço e tal. Então há uma diferença. E como enfrentar, né, essa. Primeiro que ter vida no planeta nem é o problema. Não é o problema. A gente era aqui mais do que era a Europa. Existiam, claro que se o censo de 2010 é falho, imagina o censo de 1500, né? Mas muitos falam de 700, de 70 mil, alguns falam de 130, né? É, milhões, desculpa. De 70 milhões a 130 milhões. Então, uns puxam para menos, outros puxam para mais, né? Os que puxam para mais são aqueles que estão mais do nosso lado, dizendo, olha, eles eram milhões naquela época e existia floresta, existia comida, existia alimentação. E os outros dizem, não, eles eram 70 milhões e então era por isso que eles sobreviviam. E os arqueólogos descobriram que, por exemplo, a floresta amazônica lá 10 mil anos atrás não era tão diversa assim.
e que ela foi se tornando diverso porque os povos que habitaram e habitam e desde muitos milênios aquela região plantaram, né? Então a floresta amazônica, como a caatinga, como o cerrado, também são ambientes plantados por populações originárias. Então, se existe espaço para a gente plantar o alimento, existe possibilidade de mais pessoas nascendo, convivendo, aprendendo, vivendo feliz, tomando banho de rio e de igarapé. Né? Se não existe esse espaço, a gente tem que lutar para que ele aconteça. E esse espaço está garantido, é garantia na Constituição, né? A de 88, mas é contra um ambiente, a bancada ruralista, a bancada do agronegócio, a bancada da Bíblia, que nós temos enfrentado. A invasão e a ocupação dos nossos espaços. É claro que, e aí eu posso trazer muitos exemplos, por exemplo, né? A Linda que está ouvindo aí, ela vai me dar duas facadas. Minha esposa, chama Yuri. Ela apareceu aí. Muitos exemplos de comunidades que são muito populosas, mas em que o território é muito pequeno. Né? Você pega o Mato Grosso, por exemplo, ocupa 0,2% do território. Né? Então é nada. E mesmo assim, o que impede o desenvolvimento do país é o indígena, né, que está sobre o território. O 0,2% é o que? É nada. Né? A gente precisa reconhecer. Por exemplo, por que ninguém fala, ou quase não se fala, da estrangeirização dos espaços, dos territórios no Brasil? De pequenos grupos, de pequenos assim, né? De poucas pessoas que detêm parcelas enormes de latifúndio no Brasil. Por que não se fala, por exemplo, que 60% do Brasil, do território agricultável, é latifúndio? Latifúndio, terra improdutiva. E todos os povos indígenas, juntando tudinho, botando no mesmo paneiro, ocupam 12,7%. Quer dizer, tem muita terra improdutiva e tem muito povo com pouca terra. Esse é o mesmo problema que enfrenta, a mesma luta que enfrentam os pequenos camponeses, que produzem, que estão no território. Né? Então é preciso território para viver bem, para você ter onde caçar. Né? Então é necessário garantir esse território, mas a gente enfrenta quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro paga a propaganda. Quem tem dinheiro paga o pistoleiro. Quem tem dinheiro compra a eleição e diz quem é eleito e quem não será eleito. Quem tem dinheiro pinta da cor que quiser aquele que não puder falar. E nós temos sido contados, as nossas histórias têm sido contadas por aquele que detém o direito, o dinheiro, que detém a educação, que detém o Estado em suas mãos. Né? Aqueles que fazem as leis feitas por poucas mãos pelos filhos dos latifundiários. São contra essas pessoas que estão aí. Quantos advogados indígenas a gente tem? Agora tem alguns, mas bota 10 anos atrás, tinham quantos? Né? Pouca gente, ninguém. Né? Agora que está tendo alguma coisa diferente. Eu acho que é um pouco disso. Então, falar sobre a população, nem é problema a população indígena, o crescimento da população indígena. O problema é a concentração do território na mão de poucas pessoas que não produzem e que não destinam e que não sabem sequer onde fica. Porque muitos territórios no Brasil estão nas mãos de americanos, de ingleses, de gente que está na bolsa, que a gente não sabe nem que é, e que eles não sabem nem onde fica. Né? Enquanto isso, a gente passa fome. Longe dos nossos territórios, da nossa mãe, da nossa grande mãe. Muito bom. Sobre... Olha. Dá tempo, será, de falar da outra? Ele fala Pode ir. Então vamos lá. Pode ir. Vou tentar. Quem é na tradição ou na universidade? Eu nunca me vi na universidade, não. Não foi meu sonho, não é meu sonho, né? A gente sempre caminhou, né? E o nosso território é onde a gente está. Vou contar uma história rapidinho, porque a história é grande. Então, o meu pai é Guarani, minha mãe é Marubo, lá do Vale do Javari. Pai, como é Guarani, caminhou, né? Foi até ter fé, encontrou minha mãe, e aí a ideia era voltar para o sul, para nascer no sul, em território Guarani. Então veja a caminhada de volta, né? E aí a gente ia fazer o caminho voltando, subindo para o Vale do Javari.
Aí teve um desvio, passamos 10 anos na Bahia, e esse passar 10 anos na Bahia não foi no território dos parentes Pataxó, a gente passou 10 anos na Bahia, no sertão da Bahia, né, onde o nada cresce do nada e dá fruto, né, onde a injustiça sangra, e foi ali que a gente aprendeu que a água ela é muito necessária em alguns momentos, porque se morre de sede, né, também. E, então, desde criança, a gente teve que trabalhar em plantio dos mais variados, né? Comunidades migrando sendo forçada a migrar. Qual é o termo? Eu esqueci. Então, a gente foi subindo, aí plantando milho, não choveu, perdemos o nosso território, né? Aí a gente foi trabalhar nos outros cultivos, plantando melão, melancia. Melão tem um monte de nome, me lembro até hoje, né? E aí a gente teve uma época, trabalhando em abatedouro de frango, né? E descascando batata, né? Em tudo quanto foi lugar, tudo quanto é tipo de serviço, quando queriam pagar. Por exemplo, às vezes a gente trabalhava, no final, um mês depois, o cara dizia que não ia pagar. Né? E vai reclamar para quem, né? Aí a gente foi subindo, a mãe falou que pelo menos no norte tem peixe, né? E de sede não se morre, e a gente foi subindo, chegamos em Rondônia. Em Rondônia, a nossa mudança de todo mundo cabia numa mala não, numa caixa de papelão, e essa caixa de papelão foi roubada, então aí a gente tava bem leve mesmo, já não havia nada. E aí o meu pai teve um sonho, meu pai é pajé, né? Ele teve um sonho com o meu avô, que já tinha feito a passagem, dizendo para ele a região em que se plantava muita macaxeira, mandioca, né? E que era o Acre. E apontou para a direção, o pai acordou, a gente tava no barco, ele, ó, tô indo para lá. E a gente subiu, né, com a mãe para ter fé, porque a família, grande parte da família, a gente tava por lá, então, né, e aí ele migrou para lá, com uns dias ele deu notícia que tinha conseguido uma terra de reforma agrária no Polo Agroflorestal Benfica, que foi um lugar em que ele foi, o pessoal disse, ó, pode trazer suas coisas. Eu, não tenho coisa, já tô aqui, né, é as coisas. Armamos uma lona preta, moramos muito tempo lá, não tinha nem estrada para escola, nada, a gente atravessava duas fazendas, eu lembro até hoje, e de um lado era boi Nelore, do outro lado eram os jagunços brincando de atirar, né? Então, estudar não era o sonho de muita gente, mas era uma aventura, porque a gente... É assim, quando a gente tá nesses lugares, a gente não percebe, a gente vai percebendo depois, né? Quando você está dentro de morando em cima de uma maravilha, né? Coberto com uma lona preta, quando você é criança que está trabalhando, construindo, montando caixa de papelão para o pessoal botar melão, aquilo eu fico vendo hoje que nem os meninos brincando de Lego, né? Tem uma diferença, mas em algum momento escapa. Depois, hoje, quando eu me recordo, eu percebo em que lugar a gente estava. Por exemplo, quando a gente estava comendo cor de galinha, né? Pô, eu gostava daquilo, mas hoje eu percebo que aquilo ali era o que ninguém queria, né? A tripa e tudo do abatedouro que o pai pegava e a gente se alimentava daquilo, né? Mas eu gostava. Hoje eu percebo que não era uma opção em que tem muitos pratos pra gente, né? Então, uma situação em que hoje a gente olha e vê, né, naquele era um pouco diferente, né? E então fomos para a escola, na escola do mesmo jeito, era uma escola não indígena, porque lá não tinha, né? Tive que passar e enfrentando tudo aquilo que eu acabei te falando que era ser uma criança, é mais ou menos uma história meio, né, meio pessoal. E a gente tem que lidar com isso, porque ninguém passou a mão e disse, ó, como você tem os seus lindos olhos azuis aí, vai dar tudo certo. Não, não tinha, então você tem que enfrentar, né? Enfrentar na ascensão da palavra, se comportar como um guerreiro, como um Shondaro Guarani, né? E se comportar como um guerreiro não é agredir ninguém, é estar, né, de corpo aberto, enfrentando aquilo que aparece e tentando observar não como lhe atingiu, mas como você tornou aquele ambiente diferente quando você esteve nele. E isso é um exercício todos os dias de uma criança, né?
Então, sendo criança, e eu tô falando em mim, mas eu e minha família, acho que o pai foi responsável pelo esse crescimento populacional, porque tem bem uns 10, eu tenho irmão que eu não conheço, então, mas é isso, a gente foi. Meu irmão foi o primeiro a passar numa universidade de indígena e não indígena, da escola Leôncio de Carvalho, Cadiego, né? Passou, não gostou da universidade, abandonou. Meu outro irmão, Lenine, depois passou também. E veja, era uma escola de ensino médio já, né? Foi passando, virou ensino médio, em que ninguém nunca tinha passado numa universidade. Não era sonho passar em universidade. A gente foi lá e passou, né? Mas passou por quê? Porque a gente tinha professores que eram nossos inimigos, que não nos queriam dentro da escola. Então a gente entrava na escola e quando chegava, a gente no outro dia ia para uma guerra. Não ia se divertir na escola, a gente ia enfrentar alguém que não nos queria lá. Então a gente precisava saber e estudar como o professor estudava. Estudar aquilo que ele estudava para tentar antever. Da mesma forma que a gente sai quando vai fazer uma caçada, né? Saber como respira, como pensa, como sente os seus hábitos. E isso foi em muitos momentos, tem sido essa a estratégia que a gente traçou até hoje. Passei na universidade, achei que ia passar muito bem, né? E aí fui o último, teve gente que desistiu para eu poder passar. Da minha sala, depois todo mundo, acho que foi o único a defender naquele ano a graduação. Aí não era, consegui fazer uma prova para o Rio Grande do Norte, passei. Tentei fazer para o doutorado, não passei no Rio Grande do Norte, era uma entrevista, né? Passei em primeiro lugar na prova, passei em primeiro lugar no projeto, tudo aquilo antes, mas aí no final era uma entrevista. A nota de corte era 7, tirei 6,5. Com duas perguntas, perguntaram se eu queria realmente estudar lá e se eu tinha condição de sobreviver mesmo sem bolsa, estava em primeiro lugar e não me aceitaram. Voltando, o que eu fui fazer? Trabalhar de auxiliar de pedreiro, de tudo quanto dava, né? Para sobreviver e estudar, para tentar passar novamente. Aí consegui dar aula em uma faculdade, convidado. Tentei fazer vários concursos para professor dentro da UFAC, Universidade Federal do Acre, nunca passei. É, fiz 3 concursos. No último concurso, o professor que estava me avaliando levantou para tomar café. Quando voltou, me deu a nota. Né? Então, tudo isso eu lembro. Estou falando ao vivo para ficar gravado aí. Né? Não sou exemplo para ninguém. Sempre fui, em algum momento, muito para sobreviver, talvez. Né? Nunca me considerei uma pessoa ruim. Mas nas escolas, eu passei por 20 escolas. Né? Em lugares em que não chega nem polícia, às vezes. Né? Então você tem que se manter vivo em alguns momentos. Então eu tive que lidar com todas essas relações. Tivemos que lidar com tudo isso. E muito isso está em mim até hoje. Né? Então não sou uma pessoa pura, não nasci num ambiente cristalino, nasci e cresci enfrentando uma sociedade e sentindo os efeitos dessa sociedade que é desigual, mas tendo certeza que os meus parentes passaram por coisas muito piores do que eu passei e que hoje não é nada. A gente passa rindo naquilo que muitos chorariam, né? É isso um pouco. Mas não sou exemplo para ninguém, não. Tem muitos parentes, qualquer um que vocês perguntarem, que estão aqui, que estão na Universidade de Brasília mesmo, que é considerada, né, uma das referências, e que estão passando fome agora, nesse momento, né? Que enquanto tem que entregar o trabalho de conclusão de curso, entregar o trabalho de SAT, de não sei o que, estão preocupados no que vão comer, ou no que vai dar para os seus filhos comerem, ou que vão discutir amanhã em uma sala de aula com um professor que não quer a política de cotas dentro da sala de aula e que ele vai ter que estar preparado. Ele vai ter que preparar comida, ele vai ter que dar comida para suas crianças, ele vai ter que saber das notícias dos parentes mortos no tempo de Covid, ele vai ter que ler o texto em inglês, ele vai ter que fichar o texto em inglês e vai ter que debater com o professor na mesma altura. Porque é assim que o indígena acostumou a ser, né? A enfrentar a sociedade e sem reclamar muito sobre essa situação, porque todos os outros parentes estão passando pelo mesmo. Né? Então, acho que é um pouco disso. Bom,
As outras duas questões são, Iberê, de duas professoras. A Ivana está pedindo sugestões de boas leituras para ela, como professora do ensino fundamental 1, uma professora de crianças, né, da educação básica, porque ela quer melhor compreender a cultura e a situação dos povos indígenas brasileiros. E a Pati está perguntando o que você sugere aos educadores para caminhar, desculpa, rumo a desmistificar os estereótipos criados sobre as culturas originárias no Brasil, visto que temos tanto a aprender e ensinar nas escolas. Bah. Ah, de boas leituras tem muitos. Dos mais famosos, né, tem o parente Daniel Munduruku, né, tem o que escreve, que tem muitas histórias de crianças. Tem muitos povos que estão fazendo as suas cartilhas, contações de histórias, os parentes Yawanawá, do Acre. Cada região, eu não sei de onde é a região dela, mas é importante perceber na região quem são as pessoas que estão aí. Muitas pessoas escrevem e não tem como publicar, também é um problema. Eu vou dar só um exemplo que ontem eu estava conversando com o parente Camu Wapchana. Ele ganhou vários prêmios já de escrita, ele escreve para crianças. E eu quero até indicá-lo, né? Mas ele ganhou prêmios naqueles que ele conseguiu publicar. Porque ele tem mais de 20 livros que ele nunca conseguiu publicar, para saber se é bom ou se não é bom, né? Então, nos que ele conseguiu publicar, ele ganhou vários prêmios. E o último, muito, muito bom, ele contando a história do filho dele, que é sobre o sopro do Pajé, né? Eu esqueci o título, mas é esse o tema. Tem a parente do Rico, de Rondônia, tem a parente Linda. Ixi, a porta fechada. Tem a parente que está fazendo doutorado, que é Guarani, Guarani-Buiá. Geni Nunes, a parente Márcia Mura. Tem muitos parentes. E tem muitas comunidades também, mas muitos não têm como publicar. Esse é um problema. E tem aqueles também, os contadores das histórias, que são os faladores. Eu acho que é uma diferença muito grande, porque essas histórias elas ainda estão vivas nas falas de muitos povos, de muitas comunidades, de muitas pessoas. Imagina a alegria que é um tronco velho que a gente chama, né? Uma avózinha contar uma história e alguém que esteja para ouvir, né? Eu acho que isso responde também um pouco da outra pergunta que fazer nessa história de interculturalidade. Eu acho que é observar a sua volta, as comunidades, as pessoas, e isso não apenas indígenas mesmo. A escola ela tem que observar a sua volta, tem que estar pé fincado, enterrado no chão, enraizado, né? Saber quem são os sabedores, os fazedores da cultura. Porque, por exemplo, imagina que é uma cidade, um lugar em que não há um indígena. Mas isso não significa que não exista uma cultura originária, um saber negado, né? Saberes outros, muitos, são negados. Então é necessário observar, por exemplo, se tem uma comunidade indígena, se tem uma pessoa, né, que pode conversar, se tem um contador de histórias, se tem um pajé, se tem aquele que planta as sementes, porque aqueles que plantam as sementes, eles guardam as histórias de cada semente, de cada planta, porque é um parente nosso que é guardado no seu segredo, e cada um tem a sua história. Mas sendo não indígena, por exemplo, fico pensando com relação a esses chamados preconceitos, né? De muitos que têm vergonha de dizer quem é o seu pai, ou quem é a sua mãe, ou quem é o seu irmão, porque ele está em algum trabalho que não é reconhecido pela sociedade como aquele a ser alcançado. Estou falando, por exemplo, dos artesãos, das tecelãs, né? Dos sapateiros, daqueles, dos daqueles das rodas de canto, da capoeira, das músicas, dos sons, observar na escola quem são essas pessoas que estão de fato transmitindo os saberes, para que a escola aprenda com eles, para que a escola possa ou chamá-los para, né, apresentar para a sociedade da escola, ou convidar a escola, claro, quando a pandemia não estiver mais por aí, porque uma hora ela vai ter que, né,
dar uma respirada também e muita ação para ela. Quando a escola estiver funcionando aí, né, os professores em suas salas, imagina como deve ser levar uma sala todinha para conhecer alguém que está com um saber que nunca entrou na escola. E que talvez a surpresa, aquele sabedor seja o pai, a mãe, o tio, o avô de algum estudante. E que aquele estudante possa ter orgulho de dizer, tá vendo? Minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô. Aí a escola vai ter sentido. E aí o estudante ele não vai precisar dar uma volta por outra rua para que os seus coleguinhas não tenham vergonha de conhecer a sua família. Ele vai ter orgulho da sua família. Né? Acho que é uma função da escola reconhecer esses valores. Aí a gente está falando de interculturalidade, com indígenas, com não indígenas, né? Porque os indígenas são o extremo, mas tem muitos saberes, porque quando a gente chegou, a gente percebeu daqueles que cantam né, que não são reconhecidos, que não têm o espaço para manifestar as suas culturas, que estão nos sinais das ruas aqui fazendo as coisas, mas que nunca vão ser chamados e que são, né, meio que deixados de lado, não são exemplos, né? Não, eles têm que ser exemplos, né? Uhum. Acho que é um pouco disso. Tá ótimo, Iberê. Na verdade, assim, quando você está falando especificamente da cultura indígena, né, você está trazendo os autores indígenas. E, assim, eu acho isso de uma importância muito grande, né? Vamos levar para as crianças, vamos levar para os jovens esse lugar de fala que é de quem vive a cultura, né? Seja ela indígena, que é a nossa discussão hoje, mas também negra, mas, enfim, se a gente for começar a listar aqui, a lista é longa, né? Mas, assim, como é importante a gente trazer, dar voz e dar visibilidade dessas vozes, né? Para que esse diálogo, de certa maneira, aconteça também entre os nossos jovens. Né? Acho que você está trazendo um pouco disso. Meu querido, que delícia. Eu estou vendo que a Linda está jogando alguns links. Linda, eu vou te pedir um favor. Joga no meu chat do Instagram, porque na hora que eu jogar a live do Iberê no YouTube, eu coloco esses links na descrição também. Pode ser. E, Iberê, se você tiver mais sugestões e você queira me passar depois, você pode me jogar os links que a gente põe na descrição do vídeo do YouTube e fica disponível para todo mundo que tiver interesse em acessar esses materiais. Tá joia? Tá. Meu querido, como é que eu te agradeço? Oh, Que eu que tenho que delícia estar agradecer. contigo essa noite. Ah, muito bom mesmo. Estamos muito Que impor- felizes aqui. Gratidão pelo convite. Espero não ter ofendido ninguém, né? Que Imagina, é isso, né? E que live, que ato de resistência foi que o seu discurso tão potente causa em nós. Assim, eu só tenho a te agradecer, de verdade. Eu vi que teve gente perguntando no meio da live se a live está gravada. Então, só lembrando, turma, que nesse próximo domingo, vai lá no meu canal, Professor Ronaldo Alexandrino. Acho tão ridículo falar isso, cara. Mas, enfim, vai lá no meu canal, Professor Ronaldo Alexandrino, se inscreve, que aí você vai ser avisado de quando a live do Iberê estiver no ar. E eu jogo ela, então, no domingo lá no canal. E lá tem mais outras 20 lives que fazem parte dessa série, A Educação em Tempos de Pandemia. Quarta-feira que vem eu vou para a última live dessa série com a professora Andréa Dias Genes, uma filósofa uruguaia, que vai estar conversando com a gente sobre educação pós-pandemia. Iberê, AguiGVT, é o IGVT, Tiretaraquera, Chaturandura Pé. Gratidão, gratidão mesmo. Forte abraço. sim. Vamos seguir. E para mim, falar caminhemos tem outro significado a partir de hoje. Ihu. Meu querido, obrigado, obrigado mesmo. AguiGVT de novo. E a gente se fala. Tá joia? Tchau, tchau, pessoal. Para quem está aqui, obrigado. Você quer se despedir das pessoas? Ah, claro.
Muito obrigado pela paciência de vocês todos. Eu não sei onde é que vocês estão por aí. Eu estou perdido aqui, tem uma tela travada, mas eu quero agradecer de coração esse tempo que a gente tem passado aqui. Espero de fato mesmo que essas palavras eh, estejam caminhando, né, junto com os nossos ancestrais, que estejam em cada uma delas o respeito profundo por elas, por eles, e porque respeitando eles, respeitamos a todas e todos nós. Somos a extensão do desdobramento dos que vieram primeiro e que os nossos dias se tornem dias mais bonitos de se viver. AEVT. Tchau, tchau, meu querido. Até a próxima.